Já se perguntou quais faíscas cinematográficas incendiaram o amor infinito de Quentin Tarantino pelo cinema? A década de 1970 abriu um mundo de gêneros audaciosos, diretores que forçaram os limites e personagens inesquecíveis que moldaram seu estilo único. De perseguições de carros implacáveis a sagas de crime subterrâneo, esses filmes deixaram uma marca em seu DNA narrativo. Antes de mergulharmos nos 15 filmes dos anos 70 imperdíveis de Tarantino, inscreva-se e ative o sino para se juntar à nossa família do cinema. Operação França. Operação França de William Friedkin nos mergulha nas ruas ásperas de Nova York, onde dois detetives durões travam uma guerra pessoal contra uma enorme quadrilha de heroína. Tarantino admira o realismo cru e sem filtros deste filme. Ele citou a lendária perseguição de carro em Queens como o modelo para a tensão em Kill Bill. Desde o seu trabalho de câmera trêmulo e portátil, que quase parece documental, até o detetive melancólico e cansado do mundo de Gene Hackman, cada quadro exala autenticidade. A vibe de Homem à Beira é palpável. Popeye Doyle de Hackman não é um herói sem falhas, mas um anti-herói determinado a cruzar limites. Essa ambiguidade moral, enraizada na ganância, violência e sobrevivência, é uma marca registrada dos personagens de Tarantino. A trilha sonora esparsa, com toques de jazz, de Don Ellis, sublinha momentos de calma antes, tempestade, ensinando você a criar um silêncio de tirar o fôlego antes de uma explosão de violência. Mesmo a decisão de Friedkin de mostrar o lado sujo da aplicação da lei, subornos, traições, esgotamento, foi revolucionária. Um convite aberto para Tarantino explorar protagonistas falhos, Tarantino também se inspira no ritmo de edição do filme. Os cortes rápidos durante cenas de perseguição ensinaram-lhe como dividir a ação para obter o máximo impacto. É uma lição visível sempre que um personagem de Tarantino faz uma pausa e depois explode em agressividade repentina. Finalmente, Operação França mostra como misturar a crueza do mundo real com o estilo cinematográfico, lições impecáveis sobre ritmo, desempenho e atmosfera que ecoam em toda a filmografia de Tarantino. Dirty Harry. Dirty Harry de Don Siegel nos apresentou ao inspetor Harry Callahan, durão, não ortodoxo, sem medo de dobrar regras para capturar um assassino. O olhar frio de Clint Eastwood e suas frases curtas, "Você se sente com sorte?", estabeleceram as bases para o amor de Tarantino por frases de efeito icônicas. O que Tarantino absorveu foi o desequilíbrio moral de Callahan, um policial que trabalha fora das restrições burocráticas, guiado por um código pessoal em vez de regras do departamento. Memorandos. A violência marcante do filme e as questões éticas, até onde um homem deve ir para proteger a inocência, ressoam profundamente no trabalho de Tarantino. Ele frequentemente recria essa mesma tensão entre o procedimento legal e o vigilantismo bruto. A trilha sonora minimalista de Siegel e a estrutura de diálogo irregular de John Milius ensinaram-lhe que a economia, poucas palavras, pausas carregadas, pode impactar mais o público do que páginas de exposição. A Los Angeles urbana, de Dirty Harry, parece um personagem por si só. Ruas ensolaradas, escondendo sombras mortais. Tarantino pegou esse senso de lugar para suas próprias ambientações em Los Angeles, onde cada esquina poderia gerar problemas. Dos momentos emocionantes para maiores na cena de passagem de carro de Callahan ao jogo de gato e rato entre policial e louco, o filme demonstra um ritmo que Tarantino canaliza em sequências como a abertura de Cães de Aluguel. Cada momento em Dirty Harry pulsa com energia potencial. Uma lição de como esticar uma única conversa ou vigilância em um suspense de roer as unhas. Além disso, a justiça falha de Harry, prendendo suspeitos com brutalidade limítrofe. Abre portas cinematográficas para anti-heróis. Os personagens de Tarantino raramente usam distintivos, mas todos eles caminham naquela mesma linha tênue entre salvador e pecador. The Getaway. Sam Peckinpah. The Getaway estala com adrenalina e decadência moral desde o seu primeiro quadro. Steve McQueen e Ali MacGraw interpretam recém-casados em fuga, apanhados entre criminosos implacáveis e policiais corruptos. Tarantino admira a representação destemida de Peckinpah da violência como uma linguagem transacional. Tiros falam mais alto que palavras. A famosa sequência na ponte, onde MacGraw enfrenta atacantes enquanto McQueen arma uma armadilha explosiva, ensinou a Tarantino como coreografar a ação de forma brutal e essencial para a narrativa. O uso que Peckinpah faz do sangue espirrando em câmera lenta e das reações demoradas mostrou a Tarantino o poder de deixar a violência aparecer fortemente na tela, forçando os espectadores a confrontar cada momento de impacto. Ele também se inspira nos temas do filme sobre lealdade, testada sob fogo. Quando casais ou equipes enfrentam escolhas impossíveis, os laços ou se rompem ou se fortalecem. O Perigo da Morte estabeleceu o modelo para as posteriores explorações de Tarantino de relacionamentos unidos pelo crime. Veja a situação de Bonnie em Pulp Fiction,
ou o heroísmo equivocado de A Prova de Morte, vence. Visualmente, as estradas empoeiradas do sudoeste de Peckinpah ensinaram Tarantino a usar a paisagem como pano de fundo emocional. Estradas desoladas tornam-se cadinhos onde os personagens revelam suas verdadeiras naturezas. A trilha sonora tensa com toque de jazz de Quincy Jones sublinha as alianças inquietantes, insinuando traição logo abaixo da superfície. Uma técnica que Tarantino adota em cenas onde música animada contrasta com violência repentina, intensificando o choque. Acima de tudo, The Getaway demonstra como fundir drama de personagem com cenas de ação. Cada explosão, cada beijo roubado avança tanto a trama quanto o impacto emocional. As aventuras emocionantes de Tarantino não seriam metade tão eletrizantes sem o plano pioneiro de Peckinpah. Coffee. Coffee de Jack Hill é uma pedra angular da blaxploitation dos anos 70, apresentando Pam Grier como uma enfermeira vingativa destruindo um cartel de drogas com fúria calculada. Tarantino acredita a performance magnética de Grier por redefinir o que uma heroína de ação pode ser: inteligente, letal e incontrolavelmente no comando. Cada momento em que Grier atravessa o quadro, armada ou desarmada, vibra com empoderamento. Uma influência direta nas próprias heroínas fortes de Tarantino, como Beatrix Kiddo. Hill mistura comentário social e violência estilizada, utilizando a degradação urbana e estruturas de poder corruptas para alimentar a missão de Coffee. Tarantino absorveu essa mistura de emoção de exploração e viés político, posteriormente injetando tensão semelhante em Jackie Brown e Os Oito Odiados. O realismo urbano áspero do filme, com antros de drogas iluminados por luzes fluorescentes intensas, brigas em becos ao som de música funk, dá-lhe uma textura quase documental que Tarantino espelha quando quer que a autenticidade choque os espectadores, tirando-os de qualquer sensação de conforto. As táticas de disfarce e revelação de Coffee, posando como uma enfermeira vulnerável antes de desencadear uma justiça brutal, demonstram o poder da dualidade do personagem. Tarantino usa essa lição em cenas onde seus personagens alternam entre flerte e fatalidade, atraindo inimigos antes de dar o golpe final. O tempo de execução conciso do filme de 88 minutos ensinou-lhe a arte de contar histórias de forma enxuta. Cada sequência em Coffee impulsiona a narrativa, sem enchimento, sem cenas desperdiçadas, um princípio que Tarantino respeita mesmo em seus próprios épicos extensos. Finalmente, a direção confiante de Hill, equilibrando gore com glamour, mostrou a Tarantino como tornar a violência bela, sem suavizar seu impacto. Coffee continua sendo uma aula magistral em aproveitar as convenções do gênero para criar uma heroína que supera suas limitações e permanece inesquecível. Entre no Dragão. Quando Bruce Lee pisa na ilha em Enter the Dragon, o próprio cinema desloca seu centro de gravidade. O espetáculo de artes marciais do diretor Robert Clouse expandiu a linguagem do combate na tela, e Tarantino costuma dizer que este filme foi sua porta de entrada para o cinema de gênero oriental. Os movimentos fluidos de Lee, capturados em widescreen nítido e desacelerados em momentos-chave, ensinaram a Tarantino como transformar uma luta em poesia. A estrutura de torneio do filme, uma série de desafios crescentes, ofereceu uma espinha dorsal narrativa que Tarantino reimaginaria em Kill Bill, onde assassinos rivais se enfrentam em duelo solo. Os emocionantes golpes de Chopsake se misturam com a intriga de um thriller de espionagem aqui, com missões secretas, alianças codificadas e uma fortaleza vilanesca digna do próprio Bond. Tarantino admira como Operação Dragão mistura gêneros de forma harmoniosa, uma lição que ele aplica ao mesclar faroestes com filmes de samurai ou noir com exploitation. O carisma de Lee se irradia além das sequências de luta. Sua filosofia estoica, equilíbrio, respeito, autodomínio destacavam cada soco seu. Tarantino pegou emprestada essa mistura de ação e introspecção para personagens que não são apenas assassinos, mas artistas da violência. A trilha sonora do filme, misturando riffs de sitar com linhas de baixo funk, mostrou-lhe o poder de uma trilha sonora anacrônica. Use música inesperada para distorcer o tom e deixar os espectadores desequilibrados. Por fim, O Voo do Dragão provou que um sucesso de bilheteria global ainda poderia parecer underground e subversivo. Seu legado vive toda vez que Tarantino enquadra uma luta corpo a corpo com reverência ou permite que um personagem entregue uma frase de efeito no meio de uma briga. Este é um material didático puro sobre como elevar o cinema de gênero em uma narrativa mítica. Caminhos Perigosos. Caminhos Perigosos de Martin Scorsese. Arrasta você para a pequena Itália de Nova York com realismo cru e energia inquieta. No centro está Charlie, um bandido de pequeno porte dividido entre lealdade aos seus amigos e o medo das dívidas que deve. Tarantino é atraído pelo diálogo bruto e improvisado do filme. Cada palavra crepita como um fio ao vivo.
ensinando-lhe que conversas naturais pode ter tanto peso quanto os monólogos roteirizados. O que realmente ressoou com Tarantino foi a névoa moral do filme. O mundo de Charlie não é preto ou branco. Seus companheiros são violentos e imprevisíveis, mas ele se preocupa com eles como família. Essa tensão entre amor e autopreservação ecoa nas próprias equipes de Tarantino, gangues ligadas por um código, mas capazes de traição repentina. O uso de locações por Scorsese também deixou um impacto. Ruas estreitas e cafés apertados parecem personagens por si mesmos, moldando como Tarantino mais tarde trouxe LA e Tennessee à vida. Visualmente, Mean Streets ensinou Tarantino a usar a simplicidade como poder. Longas tomadas acompanham personagens por apartamentos desordenados, lembrando-nos de que onde a violência vive é tão importante quanto o próprio ato. E não vamos esquecer a trilha sonora. Músicas de rock and roll que definem a era pontuam momentos tensos. Uma técnica que Tarantino adotou por completo. Veja a sequência de dança em Cães de Aluguel. Mean Streets é prova de que histórias de crime podem ser estudos de personagens intimistas. Uma lição que Tarantino dominou cedo em sua carreira. Taxi Driver. Em Taxi Driver de Martin Scorsese, conhecemos Travis Bickle, um solitário veterano do Vietnã que vaga por Nova York à noite. Tarantino admira como a obsessão crescente de Bickle se desenrola através de diálogos esparsos e visuais assombrosos. O filme ensinou-lhe o valor de deixar o silêncio falar. Momentos onde apenas o olhar intenso de De Niro ou o zumbido de neon significam uma turbulência mais profunda. Taxi Driver vibra com ambiguidade moral. Será Bickle um herói por resgatar Iris, a prostituta menor de idade, ou um vigilante autonomeado à beira da loucura? Tarantino canaliza essa tensão em personagens que percorrem papéis de salvador e pecador. As ruas sujas e encharcadas de chuva do filme também influenciaram seu senso de cenário. Ele aprendeu que uma cidade à noite pode parecer mais viva do que durante o dia, uma lição que ele usa sempre que seus personagens se movem através da vida noturna sombria. A edição de Scorsese, medida e depois explosiva, também deixou sua marca. Tarantino replica esse padrão construindo tensões lentas que explodem em violência sem aviso. E o uso de narração no filme, quando Bickle grava seu diário, ensinou-lhe quando a narração aprofunda a psique de um personagem ao invés de alimentar o enredo com tudo mastigado. Taxi Driver se tornou seu modelo para heróis à beira, lutando para encontrar um propósito em um mundo que lhes virou as costas. Apocalypse Now. Apocalypse Now, de Francis Ford. Coppola é uma jornada alucinante no coração das trevas, tanto literal quanto psicológica. A missão de Willard, rio acima, torna-se uma odisseia através de paisagens surreais da guerra, selvas repletas de morte, helicópteros rugindo como bestas míticas. Tarantino ficou fascinado pela escala grandiosa e operática do filme, aprendendo a enquadrar o colapso moral em cenários épicos. A estrutura solta, quase onírica do filme, ensinou-lhe que uma trama rígida nem sempre é necessária. As cenas se misturam umas às outras com uma lógica alucinatória, uma qualidade que Tarantino canaliza quando intercala histórias aparentemente sem relação em Pulp Fiction. E o contraste entre passagens serenas do rio e explosões súbitas de violência mostrou a ele como manter o público desequilibrado. A tranquilidade pode se desfazer num instante. A performance do Coronel Kurtz, envolta em sombras e enigmas filosóficos, demonstrou como o mistério aumenta a ameaça. Tarantino pegou essa abordagem ao criar vilões icônicos, que falam em meias-verdades, deixando o público preencher as lacunas. Finalmente, o uso de música anacrônica em Apocalypse Now, a música The End dos The Doors, sobre a carnificina na selva, reforçou a crença de Tarantino de que escolhas sonoras ousadas podem redefinir para sempre o significado de uma cena. Chinatown. Chinatown, de Roman Polanski, é uma aula magistral de neo-noir, mergulhado em decadência moral e luxuosa luz do sol. O detetive particular, Jake Gittes, descobre camadas de corrupção que levam até as guerras de água na Califórnia. Tarantino reverencia a brutalidade contida do filme, violência sugerida em vez de mostrada em detalhes gráficos, ensinando-lhe que o que você não vê pode assombrar os espectadores muito tempo após os créditos. Jake Gittes é um detetive moldado por compromissos e arrependimentos, um modelo para os narradores falhos de Tarantino que perseguem a justiça em seus próprios termos. O ritmo elegante, a cada revelação cronometrada para aumentar a tensão, serve como um modelo para construir suspense através do diálogo e olhares refletidos. Tarantino também aprendeu com o design de produção meticuloso do filme. Piscinas desbotadas pelo sol e decoração de escritório retrô provam que um forte senso de lugar pode se tornar tão memorável quanto qualquer personagem. E então há o final, onde a inocência é esmagada e a corrupção permanece impune. Esse desfecho sombrio ressoou com a crença de Tarantino de que finais felizes não são obrigatórios.
Às vezes, as histórias devem te deixar inquieto. Chinatown ensinou-lhe que a escuridão sob superfícies brilhantes cria o cinema mais duradouro. Ataque à 13ª Delegacia de Polícia. O ataque à 13ª Delegacia de Polícia de John Carpenter prende um grupo heterogêneo de policiais e condenados dentro de uma estação abandonada, cercada por um misterioso gangue. O cenário enxuto e confinado de Carpenter mostrou a Tarantino como extrair tensão máxima de um único local. À medida que a noite cai, cada corredor e janela torna-se uma armadilha mortal em potencial. Uma lição inicial sobre como usar o espaço para aumentar o suspense. O sintetizador minimalista do filme, trilha sonora pulsando como um coração mecânico, ensinou a Tarantino o poder de um motivo simples para gerar ansiedade. Ele replica isso em sequências onde um sinal musical recorrente avisa o público de que a violência é iminente. Carpenter também demonstrou como vilões anônimos, silhuetas atrás de balaclavas, podem ser mais assustadores do que inimigos totalmente revelados, uma tática que Tarantino usa em filmes como A Prova de Morte. A dinâmica dos personagens aqui é igualmente afiada. Aliados entram em conflito sob pressão, segredos vêm à tona e lealdades mudam diante do terror. Essa fórmula de grupo sob cerco tornou-se um marco em Os Oito Odiados, onde estranhos presos desmascaram impulsos mais sombrios. Assalto à 13ª Delegacia destilou lições de ritmo, atmosfera e conflito de personagens em um thriller afiado como uma navalha. Prova de que menos realmente pode ser mais. Charlie Varick. Charlie Varick, de Michael Cimino, parece uma aula de tensão desde o primeiro quadro. Steve Matthau interpreta um cansado piloto de pulverização agrícola, que acidentalmente rouba um banco de uma pequena cidade, apenas para descobrir que o cofre contém $500 mil em dinheiro da máfia. Tarantino admira como Cimino transforma um simples assalto em uma fuga desesperada por estradas secundárias desertas, onde a solidão se torna tão perigosa quanto qualquer outra coisa. Arma. As paisagens poeirentas de Nevada e Utah não são apenas cenários, mas personagens, nos lembrando que não há onde se esconder quando assassinos da máfia e policiais estão no seu encalço. O humor lacônico de Matthau, suas tiradas impassíveis enquanto as balas voam, oferece alívio sem comprometer a tensão, um equilíbrio que Tarantino reflete sempre que a violência surge em meio a conversas casuais. A trilha sonora de jazz suave de David Shire sublinha momentos de falsa calma, ensinando-o como o som pode construir apreensão em vez de apenas pontuar. Ação. O diálogo econômico de Cimino e a cuidadosa composição mostram a Tarantino o poder da sutileza. Longas tomadas silenciosas, como Varick calmamente tomando café enquanto o perigo se aproxima, demonstram que o suspense muitas vezes reside no que você não vê. A ambiguidade moral do filme, Varick não é um santo, apenas um homem lutando para sobreviver, ressoa nos próprios anti-heróis de Tarantino, de Mr. Blonde a Noiva. Talvez o mais poderoso seja o clímax, uma emboscada brutal repentina que explode sem aviso. Ao cortar da conversa tranquila para o tiroteio repentino, Cimino ensinou a Tarantino que a surpresa é a arma definitiva, e a reviravolta final, Varick superando tanto a máfia quanto os policiais, mostra como plantar pistas visuais sutis compensa mais tarde, recompensando o público atento sem alimentá-lo com informações óbvias. Foxy Brown. O papel revelação de Pam Grier em Foxy Brown de Jack Hill quebrou convenções sobre a ação feminina. Heróis. Como uma mulher disfarçada buscando vingança contra uma quadrilha de drogas que matou seu namorado, Grier é ao mesmo tempo glamourosa e implacável. Tarantino acredita a Foxy Brown a ampliação de sua ideia do que uma heroína poderia ser, inteligente, sexy e armada até os dentes. A direção de Hill combina crimes sensacionalistas, emoções com um toque de humor kitsch. Trajes ousados, luzes neon brilhantes e humor sagaz impedem que o filme pareça moralista. Cada pedaço da atuação de Grier, sua calma enquanto se infiltra em cassinos, sua ferocidade feroz quando a justiça chama, tornou-se um modelo para as heroínas posteriores de Tarantino, como Beatrix Kiddo e Jackie Brown. Além da atuação central, Foxy Brown ensinou Tarantino a arte de misturar gêneros. Hill tece blaxploitation, noir de detetive e thriller de vingança em um todo homogêneo, uma técnica que Tarantino repete quando funde faroestes com artes marciais ou filmes de gangsters com terror. A duração enxuta, de 95 minutos do filme, lhe mostra como cortar excessos. Cada cena avança a trama ou aprofunda o personagem. E a trilha sonora pulsante de funk, saxofone e groove impulsionando lutas e tiroteios, prova que a música pode transformar o tom, tornando corredores em passarelas ameaçadoras. Finalmente, a dualidade de Grier, interpretando tanto uma socialite sedutora quanto uma vigilante vingativa, revela o poder do disfarce e da revelação, um recurso que Tarantino utiliza sempre que seus personagens alternam entre charme e carnificina. Rolling Thunder.
Rolling Thunder de John Flynn é cinema de vingança do estilo. Henry Neni Sao, transformada em uma raiva profunda. William Devane interpreta um prisioneiro de guerra do Vietnã que retorna para uma vida tranquila, despedaçada por um terrível incidente em casa. Invasão. Tarantino admira como Flynn resiste a emoções baratas. A violência é brutal e justificada, não espalhafatosa. A estrutura de queima lenta do filme permite que o horror se desenvolva de forma orgânica. Um tranquilo churrasco em família se transforma em pesadelo num instante. Quando o Major Charles Hannah de Devon embarca em uma missão solitária de vingança, seu comportamento abalado e conflito moral ecoam em personagens de Tarantino que lutam com traumas passados antes da violência. Irrompe. O diretor de fotografia, Richard C. Cratina, enquadra as cidades costeiras do Texas em tons pastéis desbotados, transformando pores do sol serenos em presságios ominosos de derramamento de sangue. Tarantino aprendeu que a beleza hostil, a luz do sol cintilando em uma varanda salpicada de sangue, pode ser mais inquietante do que a escuridão. A trilha sonora minimalista, todos tambores baixos e trompas distantes, pulsa como um coração ferido, ensinando-lhe que menos pode intensificar tensão. E a decisão de Flynn de congelar o quadro no final, com os olhos assombrados do Major Hannah permanecendo na tela, mostrou a Tarantino como um único enquadramento pode se recusar a deixar os espectadores irem, imprimindo um peso emocional que apenas o diálogo nunca poderia alcançar. Five Deadly Venoms, Shaw Brothers. 5 Venoms mortais abriram os olhos de Tarantino para a coreografia wuxia e narrativa codificada. 5 lutadores, cada um dominando um estilo animal único, centopeia, cobra, escorpião, lagarto, sapo, são suspeitos de assassinar seu mestre. Um discípulo cego se infiltra no grupo, transformando a caça em um mistério complexo. Tarantino se encantou com o desenho inventivo das lutas, corpos se retorcendo como serpentes, golpes que imitam picadas. Os trajes e máscaras coloridos ajudaram-no a ver como a comunicação visual aprofundou a narrativa, permitindo que o público acompanhasse vários personagens, mesmo em grupos caóticos. Sequências. Os cortes rápidos do diretor Chang She durante as batalhas ensinaram Tarantino a montar cenas de ação para obter impacto máximo, enquanto o uso de veneno e lealdades secretas inspiraram suas próprias traições complexas. Trilha sonora fantasmagórica com gongs e flautas chocando-se sobre lâminas em choque provou que o cenário e o som podem se tornar personagens por si só. E o tema do filme sobre a honra corrompida pela ambição ressoou nos elencos de Tarantino, desde a lista de vendetas da noiva até as gangues traiçoeiras de cães de aluguel. Five Deadly Venoms continua a ser uma referência de como estilos distintos, quando entrelaçados, podem formar uma tapeçaria de suspense e espetáculo. O Mac. O Mac te emerge no submundo de Oakland, comandado por cafetões, onde Gold emerge da prisão para se tornar chefe, dominando tanto o território quanto. Estilo. Tarantino admira como o diretor Michael Campos não glamoriza o crime, tanto quanto revela seu poder sedutor, o carisma suave de Julian, os ternos de seda, a confiança, o diálogo afiado, ensinam a Tarantino que um vilão pode ser magnético se tiver estilo e propósito. A aparição de Richard Pryor como um vigarista adiciona humor brutal, mostrando como a leveza bem cronometrada pode dissipar a tensão antes que ela retorne com vingança. A trilha sonora do filme carregada de funk, riffs de metais e guitarra wah-wah define cada confronto em beco e traição no escritório, ilustrando o talento posterior de Tarantino para escolhas musicais anacrônicas. Os longos planos sequência de campos por clubes enfumaçados e ruas com neon destacam como o ambiente molda o caráter. Cada corte conecta a emoção do personagem ao ambiente. Acima de tudo, The Mac incorpora ambiguidade moral. A ascensão de Gold prejudica muitos inocentes, mas você não consegue evitar torcer por sua astúcia. Esse conflito entre empatia e condenação surge novamente em Jack Brown e Django Livre, onde heróis falhos navegam por mundos cruéis com partes iguais de charme e brutalidade. Isso completa nosso tour pelos 15 maiores influenciadores dos anos 70 de Tarantino. Qual filme você vai adicionar à sua lista de exibição primeiro? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos profundos em cineastas.